Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca de uma dessas figuras bíblicas, mais especificamente do Novo Testamento, que são pouquíssimas vezes mensuradas, referidas, que aparecem e logo desaparecem, mas cuja aparição, quando refletida, analisada, pensada de forma bastante cuidadosa, sempre nos deixa uma grande lição. E a personagem a qual eu me refiro é José de Arimateia. Eu vou falar sobre esta figura que pede a Pôncio Pilatos para tirar o Cristo da cruz e colocá-lo numa sepultura, mas a partir de um verso escrito, composto pelo grande compositor alemão Johann Sebastian Bach, que em sua paixão, segundo São Mateus, inspirado na figura e na atitude de José de Arimateia em relação ao corpo de Cristo, nos legou um verso que tem muito a nos dizer. Eu falarei sobre este verso de Bach, inspirado na postura, na atitude de José de Arimateia em relação ao corpo de Cristo, neste nosso encontro. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós levamos um pouco do Evangelho do Cristo àqueles que desejam conhecer melhor o Cristo, aqueles que desejam ter uma relação mais intensa com o Cristo, uma relação mais madura, uma relação não alienada, uma relação mais coerente, uma relação que produza paz de espírito, que produza serenidade, que produza maturidade e não doença, e não neurose e alienação, como nós podemos identificar em muitas pessoas que ludibriadas por determinadas lideranças evangélicas, ludibriadas por determinados discursos evangélicos que aí estão, acabam desenvolvendo um espiritualismo. Eu nem vou me referir a uma espiritualidade, mas um espiritualismo extremamente adoecedor. Aqui nós nos propomos a levar o Evangelho do Cristo de forma serena, de forma coerente, a fim de que você possa ter um encontro com o Cristo do Evangelho, um encontro genuíno, um encontro profundo, um encontro intenso que produzirá em tua alma paz, serenidade, refrigério, repouso e alegria no espírito. Este é o nosso objetivo, esta é a nossa finalidade. Se você acredita neste nível de relação entre Deus e o homem, nos ajude compartilhando este espaço com outras pessoas, a fim de que nós possamos ter um número cada vez maior de pessoas compartilhando conosco, ouvindo conosco, colhendo conosco os frutos que o Evangelho, que a graça de Cristo tem a nos
oferecer. Nos ajude na divulgação deste espaço. Bem, o texto que eu trago para a nossa reflexão hoje está registrado no capítulo 27 do Evangelho segundo Mateus. E ele se situa logo após a morte do Cristo no alto daquela cruz. Assim que Jesus expirou, assim que Jesus entregou o seu espírito ao Pai, assim que Jesus morreu pendurado na cruz, José de Arimateia vai até Pôncio Pilatos e pede, intercede, roga ao procurador romano na Judéia, Pôncio Pilatos, que lhe entregasse o corpo do Cristo a fim de poder sepultá-lo. Pôncio Pilatos acolhe este pedido de José de Arimateia e entrega o corpo do Cristo para que ele, José de Arimateia, o sepultasse. José de Arimateia conduz o corpo do Cristo, leva o corpo do Cristo até a sua sepultura, que era uma sepultura nova, uma sepultura talhada há pouco tempo, e lá envolve o corpo do Cristo com aquela mortuária e o coloca sobre a sepultura nova e a fecha e a tranca. Bem, após isso, diz-nos Mateus, que narra o episódio, que José de Arimateia simplesmente se retirou. E é assim que José de Arimateia entra e sai da narrativa da paixão, tal qual descrita por Mateus. Ele, José de Arimateia, pede o corpo do Cristo a Pilatos, conduz o corpo do Cristo até a sua sepultura, envolve o corpo do Cristo com toda aquela mortuária, aqueles panos que eram destinados a cobrir, a envolver o corpo de alguma pessoa morta, o corpo de algum defunto, fecha a sepultura e se retira. É assim que Mateus introduz e tira a figura de José de Arimateia da narrativa da paixão. Bem, são pouquíssimos versos, 2 versos que Mateus praticamente dedica a esta intercessão e esta ação, esta atitude de José de Arimateia diante de Pilatos a fim de dar ao corpo do Cristo uma sepultura. É uma narrativa muito curta, muito breve, mas que nos diz muito, mas que tem muita coisa a nos ensinar. Bem, primeiro, José de Arimateia é uma cidade na Judéia. José de Arimateia era uma pessoa rica e, como se não bastasse, gozava de um cargo do mais elevado prestígio na estrutura, na organização política da Judéia. Ora, José de Arimateia era membro do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica instaurada naqueles tempos, nos idos em que Cristo esteve dentre nós. Vejam, José de Arimateia era um homem que fruía, gozava
de prestígio econômico, prestígio jurídico e prestígio político. Era um homem, portanto, oriundo, membro de uma elite judaica. Era um homem rico, era um político, era um jurista, e era um homem ligado, membro da corte judaica, um juiz. E este homem intercede por um criminoso. Ora, vejam, Cristo foi condenado como um criminoso. É nesta condição que Jesus entrou nos anais, nos anais dos julgamentos, do direito romano, do direito judaico. Ora, é nesta condição que Jesus Cristo foi mandado para a cruz. Qualquer pesquisa à época nos anais de Roma, nos anais judaicos, nos dariam conta de que nós estaríamos nos referindo a um criminoso, porque Jesus foi condenado como um criminoso para o direito romano que o condenou, para os juízes do Sinédrio que o condenaram. Era esta a posição de Jesus, era esta a condição de Jesus nos anais jurídicos daqueles dias. A condição de um criminoso, ele é colocado no Gólgota, pendurado sobre uma cruz, lugar de maldição, lugar para pessoas da mais vil conduta. É assim que Jesus foi encarado pelo direito romano que o condenou, pelo direito judaico, pelos juízes judaicos que o condenaram. E José de Arimateia, dono de um elevadíssimo prestígio, intercede pela causa, pelo corpo de um criminoso. Vejam, parece algo que inimaginário. Imaginemos algo parecido, um ministro do Supremo, o ministro do Supremo Tribunal Federal intercedendo pessoalmente, intercedendo diretamente a um governante para que lhe entregasse o corpo de um criminoso a fim de sepultá-lo. Ora, pareceria algo inimaginável em nosso tempo, mas foi assim que se deu. José de Arimateia arriscou toda a sua reputação, arriscou todo o seu prestígio, arriscou sua carreira ao fazer este pedido a Pôncio Pilatos. Ora, seu interesse por aquele criminoso poderia soar bastante, no mínimo, algo suspeito, interesse suspeito por aquele homem acerca daquele condenado. Ora, José de Arimateia poderia, inclusive, ser arrolado como membro da, entre aspas, quadrilha de Jesus, quadrilha daquele criminoso, até porque aqueles que seguiam a Jesus passaram também a condição de inimigos de Roma, de inimigos do César, de inimigos do Sinédrio. Ora, José de Arimateia
se vê diante destes riscos, de todos esses riscos, de todo este perigo, se vê diante da possibilidade de perder o seu prestígio e mais ainda, até mesmo ser preso, para rogar a Pilatos pelo corpo de Jesus. E ele obtém sucesso. Pilatos não hesita, entrega o corpo de José de Arimateia, entrega o corpo do Cristo a José de Arimateia, a fim de que ele lhe desse uma sepultura. Ora, José de Arimateia aparece aqui, nesse contexto da paixão, e aqui ele já se une ao Cristo em sua morte. Ele aparece unido ao Cristo em sua morte. Vejam, José de Arimateia é uma figura que tem perfeita consciência do seu momento exato de entrar para a história do Cristo, para a história do Evangelho, porque se estamos falando aqui hoje, em 2024, acerca de José de Arimateia, é porque ele, José de Arimateia, tomou parte na história do Cristo, tomou parte na composição do Evangelho. Ora, José de Arimateia tem a perfeita consciência do momento que lhe cabe na história. Por quê? Porque, vejam, nós não encontramos Jesus, nós não encontramos aqui ninguém mais ao redor do corpo do Cristo. Não havia ali um discípulo seu para rogar por seu corpo. É certo que algumas mulheres, Maria, sua mãe, e outras acompanharam-no até o Gólgota, até o momento da crucificação. João Evangelista vai falar, inclusive, que o próprio João esteve com Cristo lá no Gólgota. Mas todos eles agora saem de cena, porque já não tem força, autoridade, poder, prestígio para rogar pelo corpo do Cristo diretamente a Pôncio Pilatos. Este papel coube a José, e José sabe reconhecer o seu momento. José sabe o papel que lhe cabia cumprir na história daquele Cristo. Ele aparece no momento exato para fazer, com o discurso exato, para realizar o ato que lhe competia. Ora, José de Arimateia é alguém que sabe qual o seu papel na história do Cristo. Alguém que sabia qual o seu papel na história do Cristo. O momento certo dele, José de Arimateia, assumir o seu protagonismo, e oxalá tenhamos todos nós também a mesma consciência em saber o papel que nos cabe dentro do plano divino, dentro da história do Cristo, dentro da história do Evangelho, dentro da história do reino de Deus. Ora, oxalá que todos nós saibamos qual o momento exato para assumir o protagonismo que a nós é reservado dentro deste projeto de reino de Deus, dentro desse plano de reino de Deus. José soube e o fez. E ele agora, José, leva o corpo do Cristo até uma sepultura que era uma sepultura nova, destinada ao seu corpo. E lá em sua própria sepultura, José de Arimateia deposita o corpo do Cristo. E aqui nós estamos diante de uma segunda lição maravilhosa.
Ora, José de Arimateia colocou o corpo do Cristo na sua sepultura. Isso, esse fato, este ocorrido, é de uma lição soteriológica, de uma lição, de uma lição salvífica, extremamente rica, porque ao colocar o corpo do Cristo sobre a sua sepultura, José de Arimateia está, ainda que no plano do inconsciente, para nos valermos aqui de uma linguagem freudiana, ainda que no plano do inconsciente, está confessando que Jesus morreu em seu lugar, que Jesus assumiu a sua pena, a sua condenação, a sua cruz, pena, condenação e cruz que eram destinadas ao pecador. Ora, Jesus assume tudo isso, ele toma o lugar do pecador no alto daquela cruz e morre a morte do pecador e paga pelo pecado, pelo crime do pecador. E ao colocar o corpo do Cristo em sua própria sepultura, José está afirmando, confessando que Jesus morreu em seu lugar, que Jesus entrou na sepultura, que Jesus assumiu lugar no Gólgota e depois na sepultura, que eram os seus lugares. Ora, José de Arimateia agora se projeta na eternidade. Por quê? Porque ao colocar o corpo do Cristo na sua sepultura, ele passa a fruir e a gozar da vida que Cristo lhe outorgou no alto da cruz, e a todos aqueles que creem, que é a vida abundante, que é a vida que se inicia aqui e que culminará na eternidade, e que terá o seu desfecho na eternidade, onde nada mais terá um desfecho. Ora, José de Arimateia, quando coloca o corpo do Cristo naquela sepultura, no plano da soteriologia, no plano salvífico, ele passa a fruir dos benefícios da morte vicária de Cristo no alto da cruz. Benefícios estes cujo ponto maior será seu encontro com Deus na eternidade, tal qual se deu. Ora, temos aqui uma bela lição acerca de soteriologia. Agora, nós poderíamos indagar por quais razões José de Arimateia reivindica o corpo de Cristo a Pilatos. Esta é uma boa pergunta, esta é uma boa indagação. Mateus vai dizer que José se tornou um discípulo do Cristo. Mas essa colocação é uma colocação muito lacônica, muito sintética, porque talvez José tenha se tornado posteriormente, talvez José fosse um discípulo mais tímido, mas José, ao reivindicar o corpo do Cristo a Pilatos, viu naquele homem, Jesus de Nazaré, viu naquela personalidade, viu naquela personagem, e personagem aqui no sentido mais lacônico do termo, no sentido mais aberto do termo. José de Arimateia viu naquele homem que criticava a hipocrisia dos membros do Sinédrio, que criticava as autoridades judaicas, que
estava sempre predisposto a ajudar os pobres, que tinha um discurso voltado para a justiça social, que sempre que pôde, estendeu as mãos a todos aqueles que o procuraram. Ora, José de Arimateia viu naquele homem que expulsou os vendilhões do templo alguém que, no mínimo, merecia um sepultamento digno. Viu naquele homem a representação do melhor da natureza humana. Viu naquele homem alguém que não poderia continuar tal qual Prometeu, pendurado no alto de um monte, a fim de ser devorado por corvos, a fim de ser comido por aves de rapina. Ora, José de Arimateia viu naquele homem dignidade, viu naquele homem grandeza, viu naquele homem algo sublime, e por isso ele o leva até a sua sepultura, depois de ter apelado a Pilatos que concedesse o seu corpo, e o coloca numa lápide nova. E aí Mateus conclui a participação de José de Arimateia na narrativa da paixão, dizendo que após ter feito tudo isso, José se retirou. José simplesmente se retirou. Ora, Bach, o grande compositor alemão Johann Sebastian Bach, ao compor o seu Evangelho segundo São Mateus, recorreu à figura de José de Arimateia e fez dela uma leitura extremamente atual, uma leitura extremamente sugestiva e, por que não dizer, atemporal. Johann Sebastian Bach viu na passagem de José de Arimateia durante a paixão uma passagem tão significativa que ele vai designar que um solista, portanto, um momento de destaque em sua paixão, dê novamente voz à figura de José de Arimateia. E mais ainda, Bach, vai fazer de José de Arimateia quase que o seu alter ego, tomando para si as palavras que eram daquele membro do Sinédrio, as palavras, o espírito, o desejo que enchiam o coração daquele homem rico de Arimateia. Ora, o solista da paixão, segundo São Mateus, nesta peça maravilhosa da autoria de Bach, o solista vai dizer: eu também quero sepultar a Jesus. Eu também quero enterrar a Jesus. Eu também quero, tal qual José de Arimateia, colocar Jesus numa sepultura. Eu também quero desempenhar o mesmo papel de José de Arimateia. Vejam que coisa interessante, vejam que intuição maravilhosa teve Johann Sebastian Bach. Ora, o que levou um homem do século XVII, que levou um compositor do século XVII a se inspirar na figura de José de Arimateia, uma figura, repito, quase que imperceptível na história do Cristo, uma figura de passagens brevíssimas na figura do Cristo, e a partir daí se identificar com esse José de Arimateia e expressar o mesmo desejo de José de Arimateia, e inclusive de, entre aspas, invejar o papel de José de Arimateia. Olha o que levou um homem, um compositor
da genialidade, do engenho de Bach. Lá no século XVII, se identificar com esse José, o José que sepulta o corpo do Cristo. Vejam, Bach não vai se identificar com Maria Madalena que testemunha o Cristo ressuscitado, não vai se identificar com Pedro, com João, com Tiago, com Tomé, que são testemunhas oculares do Cristo ressuscitado. Ele vai se identificar com este José, o José que, pelo menos ao que nos conta, ao que nos dizem os evangelhos, não viu o Cristo ressurreto com seus próprios olhos. Ele teve apenas a visão do seu corpo, a imagem do seu corpo naquela cruz e depois sendo depositado em sua sepultura. Ora, é esta imagem, a última imagem do Cristo, que José de Arimateia teve, diferentemente da imagem que Maria Madalena, João, Tomé, Mateus, os demais evangelistas, Pedro, os demais evangelistas tiveram acerca do Cristo. Bach, vai se identificar com este José e vai dizer: eu também quero sepultar a Jesus. Ora, esta intuição de um homem do século XVIII é uma intuição genial e, por se tratar de Bach, não poderia ser diferente. E ao expressar o desejo, o mesmo desejo que era de José de Arimateia, ao desejar estar no lugar de José de Arimateia, Bach, em sua Paixão segundo São Mateus, expressa o desejo de voltar a este ponto zero do cristianismo, de voltar a este ponto inicial do cristianismo, de voltar na história, de recuar no tempo e chegar ali, na cruz, tirar o corpo do Cristo e o colocar na sepultura, ou seja, retornar a este ponto zero, porque este homem do século XVIII já conhecia muito de história, já sabia de quantos tropeços a igreja deu em nome de Cristo, de quantos escândalos foram cometidos, foram realizados em nome do Cristo, de quantas contradições, de quanto sangue derramado, de quantas mortes, de quantos assassinatos não foram cometidos em nome do Cristo, não foram realizados pela igreja, não foram realizados pelo cristianismo. Ora, Bach tinha toda essa consciência histórica, Bach tinha este conhecimento da história, e ao desejar sepultar ele também o corpo do Cristo, ele simplesmente desejava voltar atrás no tempo, voltar atrás na história, no ponto zero, onde tudo começou, para recomeçar uma nova história que fosse, no mínimo, merecedora de levar o nome daquele homem digno, daquele homem que representava o melhor da raça humana, o melhor da natureza humana, o melhor de nós, e que José de Arimateia enterrou, sepultou em sua própria sepultura. Ora, Bach, que conhecia, repito, todas as contradições da igreja, que viu quanta atrocidade foi feita pela igreja, foi feita em nome de Cristo, desejou voltar no ponto zero e começar tudo de novo. E isto porque Bach não testemunhou as atrocidades feitas em nome de Deus no século XX,
não tem testemunhado as atrocidades feitas em nome do Cristo no século 21 e outras tantas depois do século 17. Ora, Barr expressa aí um desejo que é genuíno, autêntico, confessado também por todo cristão que, no mínimo, respeita o ser para o qual ele vive e no qual ele confia e no qual ele confiou a sua vida. Ora, Barr expressa, acima de tudo, a vergonha que um cristão genuíno, que um cristão autêntico, que um cristão puro sente todas as vezes que mais um escândalo praticado em nome de Deus vem à tona. O escândalo cometido por um líder, por um pastor, vem à tona. Até mesmo uma morte praticada por alguém que tomada por uma neurose religiosa, por um radicalismo religioso, comete esta barbárie em nome do Cristo. Ora, Barr aí expressa um sentimento que é de todo cristão genuíno, o sentimento de pesar e de vergonha por conta de tantas contradições cometidas pela igreja ao longo de sua história. Contradições, barbaridades que são cometidas ainda hoje. Ora, nós desejamos também voltar a este ponto zero. Nós desejamos também voltar na história para recomeçarmos tudo de novo. Mas sabemos que isso não é possível pelas próprias leis da física. Sabemos que isso não é possível porque o tempo faz um movimento linear, porque o tempo só anda para frente, porque o tempo só caminha adiante. Não nos é possível mais voltar à história. Entretanto, nos é possível, sim, a cada manhã, a cada dia, voltarmos ao ponto zero da nossa fé, a fim de que nós possamos construir e apresentar um testemunho melhor, uma história, uma vida com Deus digna do nome do Cristo, do homem chamado Cristo, Jesus de Nazaré, e que ser mais louvável do que a nossa história, do que o nosso dia de ontem, do que a nossa história pregressa. Todos os dias nós podemos voltar a este ponto zero, a fim de que o dia de hoje, em termos de nossa vida com Deus, de nossa relação com Cristo, de nossa caminhada com Cristo, seja mais dignificadora do que os passos que demos ontem, do que a história que escrevemos ontem, do que a estrada que caminhamos ontem. Ora, nós podemos em nossa vida voltarmos a cada manhã a este ponto zero, a fim de que nós possamos construir doravante uma vida cristã muito mais consistente, muito mais sólida, muito mais sincera e autêntica, que corresponda à dignidade, à grandeza, à sublimidade daquele que nós
seguimos, daquele a quem nós entregamos a nossa vida, daquele que um dia José de Arimateia viu merecer todos os riscos que ele incorria, riscos de natureza política, econômica e jurídica, para lhe dar uma sepultura ou um sepultamento digno, como digno fora aquele homem. Nós podemos voltar a este ponto zero, a fim de que nós deixemos definitivamente para trás as nossas contradições, os nossos percalços cristãos e construamos uma vida mais intensa, mais autêntica, mais madura e mais inspiradora com o Cristo. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Se gostou dessa nossa reflexão, não deixe de dar o seu joinha, o seu like aí em nosso vídeo e compartilhe esse espaço com outras tantas pessoas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.